Oi, tudo bem? Hoje nós vamos viajar um pouquinho no tempo e te contaremos sobre a independência da dependência do Brasil. Vamos falar um pouco sobre a independência do Brasil, o hino nacional, as bandeiras, os símbolos nacionais e as dependências que o Brasil possui desde a sua independência até os dias atuais. Hoje é dia 7 de setembro de 1822. Uma data que pode entrar para a história do Brasil. As cortes portuguesas querem assumir o controle do país. Estamos à beira de uma guerra civil. Ou tomamos uma atitude, ou será o nosso fim. Eu preciso tomar uma importante decisão. Sujeitar-me às ordens de Portugal ou declarar a independência do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Dom Pedro proclamou a independência e o povo sonha com um novo tempo no Brasil. Quando bradei o grito da nossa liberdade às margens do Ipiranga, escutei as vossas vozes. Viva o Brasil! Viva o Imperador Dom Pedro I! Hoje, novo mundo. Isso aconteceu dia 7 de setembro de 1822. Mas será que realmente foi assim que aconteceu? Bom, para que possamos entender melhor sobre a real história da independência do Brasil, precisamos voltar no episódio que Dom João VI volta para Portugal. Tudo começa com a população portuguesa insatisfeita, pois a corte real estava do outro lado do oceano. A liberdade econômica proporcionada ao Brasil contribuiu com o agravamento dessa crise em Portugal, pois diminuiu os lucros da burguesia metropolitana e prejudicou o comércio português. Na cidade do Porto, em 1820, essa insatisfação explodiu em um movimento com ideias iluministas, conhecido como Revolta Liberal do Porto. Os portugueses exigiam também livre comércio, monarquia constitucional e liberdade política. Também exigiam a volta de Dom João VI para Portugal e fechamento dos portos brasileiros. Sob a ameaça da proclamação de uma república, em 1821, Dom João VI resolveu voltar para Lisboa a fim de se livrar da pressão inglesa e garantir seu trono. Com a volta do rei, as cortes portuguesas passaram a exigir a volta de Dom Pedro para Portugal e a restauração do pacto colonial. Isso significava que o Brasil deveria deixar de ser Reino Unido a Portugal e Algarves para voltar à situação de colônia. Para que Dom Pedro voltasse para Portugal, continuou. Entretanto, Dom Pedro, em janeiro de 1822, decidiu ficar no Brasil desobedecendo às ordens. Esse episódio ficou conhecido como Dia do Fico. Para as cortes portuguesas que tentaram acabar com sua autoridade, Dom Pedro decidiu que nenhum decreto ou nenhuma lei de Portugal seria válida sem sua autorização. Em meio aos debates políticos, Dom Pedro começou a adotar medidas que demonstravam tendência à independência do Brasil. Em junho de 1822, por exemplo, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do Brasil. Com isso, percebe-se que houve uma iniciativa de Dom Pedro a convidar uma Assembleia Constituinte antes mesmo de acontecer a separação de Portugal do Brasil. Em setembro de 1822, a corte portuguesa enviou uma carta dizendo que o príncipe regente deveria voltar para Portugal ou seria levado de volta à força. Isso aconteceu quando Dom Pedro estava de viagem e no caminho foi informado pela pressão portuguesa. E com o apoio de grupos da elite brasileira, decidiu declarar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Foi aí que o Brasil começou o período imperial e Dom Pedro como imperador com o título de Dom Pedro I. É importante perceber que a independência do Brasil não alterou significativamente as condições já existentes. O Brasil continuou sendo um país exportador de gêneros tropicais, estruturado na manutenção do sistema escravocrata, no sistema do latifúndio e continuou sendo um país agrário. Bom, esse foi o processo real da independência do Brasil. Mas esse processo pode ser contado do jeito nacionalista, e você vai descobrir agora. Bom, vamos começar do início. Dom João VI comandava o Reino de Portugal
e se viu obrigado a transferir sua corte para o Brasil, abandonando Lisboa e se fixando no Rio de Janeiro por causa dos acontecimentos com Napoleão Bonaparte. Não demorou muito tempo para os portugueses protestarem o retorno da corte a Lisboa. Os revoltosos intimaram o retorno de Dom João VI a Lisboa imediatamente, caso contrário nomeariam outro rei. Então, Dom João VI volta para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil como príncipe regente, mas os portugueses queriam que Dom Pedro retornasse a Portugal. Dom Pedro volta para Portugal? A gente sabe que não. O herói declara que fica no Brasil para o bem e felicidade de todos. E nesse episódio fica conhecido como Dia do Fico. Nesse mesmo episódio, Dom Pedro consulta o povo e anda pelas ruas cumprimentando as pessoas. Ainda sob condição de príncipe, realizou diversas viagens diplomáticas para as outras regiões. Foi justamente uma dessas viagens que teria ocorrido o famoso episódio, as marchas do Rio Ipiranga. Pedro recebe uma carta de José Bonifácio, apontando as exigências da corte portuguesa e a necessidade de rompimento político com Lisboa. Ali mesmo, no meio da estrada, como num ato de coragem, ele sobe em seu cavalo, ergue sua espada e grita o famoso Independência ou Morte. Cercado pelo povo às margens do rio Ipiranga. Há boatos que no dia da independência, Dom Pedro estava com diarreia. Gente, só lembrando vocês que o processo de independência se deu ao longo dos anos e, para a maior parte da população do Brasil, nada mudou. O episódio da independência nem mesmo foi publicado em jornal. A história contada retratou a ideia nacionalista do processo de independência do Brasil. E agora, fique com um vídeo do Quintal da Cultura, onde mostra um pouquinho dessa ideia. Esse aqui, Theo. Esse aqui é o grande livro de histórias que o Quelônio me emprestou. E tem tanta história, mas tanta história que fica difícil de escolher qual ler. Então abre logo. Peraí, vamos abrir aqui. Ai, essa aqui, olha. Essa aqui é bem legal. Nossa, essa história parece ser bem interessante. É sim, Independência do Brasil. Olha só essa imagem. Só de ficar olhando pra ela já dá pra imaginar o que o Dom Pedro I tá dizendo, ó. Nossa, ele tá com o braço levantado. Parece que ele tá falando assim, ó. Independência ou morte. É. Vamos, soldados, rápido! Andem, seus polengões! Sigam o seu príncipe! Tamo indo! Alto, cavalinho! Parem, soldados! Parados! Mas, Dom Pedro I, estamos praticamente às margens plácidas do rio Ipiranga. Falta só um pouquinho para chegarmos à cidade. Pois é, mas acontece, gente, alto! Eu sou o príncipe regente do Brasil. Ah, sim, claro. Não é? Então, eu mando, vocês obedecem. Eu mando e vocês obedecem. Tá, então obedeçam o que eu estou mandando. Tá bom. A gente vai parar aqui porque eu decidi e porque eu tô com um apertão aqui embaixo. Minha barriga não está muito boa, sabe? Apertão? Ô, soldado, eu acho que ele está com uma dor de barriga. Ele não devia ter comido aquelas coisas que ele comeu. Será que é isso? Vai passar. É uma sugestão assim, uma singela sugestão assim do seu soldado. Por que Vossa Alteza não toma um pouquinho da água do Rio Ipiranga? Quem sabe você melhore. Pode ser, aproveitar um pouquinho dessas margens plácidas, não é? Pode melhorar. Ai. Carta para Vossa Alteza Dom Ludo Pedro I, da parte de seu pai. Uma carta para mim? Papai mandou? Muito obrigado! Muito obrigado! Puxa, é eficiente o correio aqui, né? A coruja vai em qualquer lugar. Só um instantinho, o rei está, o príncipe aqui está trabalhando, o rei quer falar comigo, só um instantinho. Não! Mas não pode ser! O que foi, Vossa Alteza? O que foi? Isso é incompreensível! O que é que é incompreensível? Mas como pode ser? Não dá pra entender! Mas por que não dá pra entender? Não dá pra entender porque
porque a caligrafia é meio confusa e tem umas palavras que eu não conheço direito. Então aceite a ajuda aqui do seu humilde soldado. Tá. Quebra um galho real aí, por favor. Sim. Muito simples. Tá bom, desculpa. Trocando em miúdos, seu pai está dizendo assim: pare de bagunçar pelo país e volte imediatamente para casa. Mas como assim? Como assim bagunçar? Como bagunçar? Eu não faço bagunça. Não, Ludo Pedro, queira discordar, mas o senhor faz um pouco de bagunça. Um pouco. Um pouco de bagunça não é bagunça, é só um pouco de bagunça. Olha, se eu fosse Vossa Alteza, obedeceria o seu pai. Eu também acho, eu também concordo. Se você fosse eu, você obedeceria? Sim. Pois é, você não é eu, você não sou eu. Eu sou o príncipe regente e eu não vou obedecer meu pai. Ora, eu já estou muito grandinho. Meu pai tem que entender que, como diz o ditado, foi pra Portugal, perdeu o lugar. Foi pra Portugal, perdeu o lugar. Então, Ludo Pedro I, o que o senhor irá fazer, além de não rimar? Levanta, cavalinho. O que eu vou fazer? Eu vou declarar a minha, a nossa independência. Boa, muito bem, então preparados para este momento histórico? Sempre. Então lá vai. Muito bem, soldados. Independência! Independência ou eu vou ali, segura as pontas aqui que um negócio real, urgente. O que deu nele? O que aconteceu? Não sei. Dom Ludo Pedro, o senhor vem? Eu vou! Ou não vem? Eu vou! Ele disse que vem sim. Então vamos esperar, né? Afasta aqui esse lugar do rei. Príncipe regente. Pronto, podemos? Podemos, né? Vamos para esse momento histórico que eu vou dar o meu brado retumbante. Independência ou morte! Independência ou morte! Conseguimos! Ao 7º dia do corrente mês de setembro do ano de 1822. Foi proclamada a independência do Brasil! Hino Nacional. O Hino Nacional do Brasil, na forma como conhecemos, só passou a existir oficialmente em 1909, e sua oficialização aconteceu somente em 1922, por ocasião do centenário da independência do Brasil. Esse importante símbolo, no entanto, começou a nascer em 1831, ainda no século XIX. A melodia do hino nacional foi composta por Francisco Manuel da Silva em 1831 por conta da abdicação de Dom Pedro I, e a letra foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada em 1909 e escolhida em um concurso. Em 15 de novembro de 1889, aconteceu no Brasil a Proclamação da República, evento que colocou fim na monarquia brasileira. Esse evento, tido pelos historiadores como um golpe, deu início a profundas transformações em nosso país. Os símbolos nacionais, naturalmente, sofreram modificações, porque o novo governo desejava apagar as referências existentes no antigo regime. No caso do hino nacional, decidiu-se por realizar um concurso para escolher a melodia que acompanharia os versos do poeta Medeiros Albuquerque. O concurso recebeu 29 composições, com um vencedor que seria divulgado em janeiro de 1890. Entretanto, iniciou-se uma campanha encabeçada por alguns intelectuais para impedir que o concurso elegesse o novo hino. Um dos representantes dessa oposição foi Oscar Guanabarino, que argumentou que o hino existente era tradicional e havia liderado o país em glórias expressivas, como as vitórias militares na Guerra do Paraguai. Deodoro da Fonseca, presidente do governo provisório, foi convencido e a composição criada por Francisco Manuel da Silva foi mantida como a melodia do nosso hino nacional.
O resultado do concurso fez com que a melodia de Leopoldo Miguel fosse a vencedora e, por meio do decreto número 171, de 20 de janeiro de 1890, foi determinado que a composição de Miguel se tornaria o hino da proclamação da República. Esse decreto também oficializou a manutenção da composição de Francisco Manuel da Silva. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro e, como forma de celebrar esse acontecimento, o compositor Francisco Manuel da Silva decidiu criar uma canção que ficou conhecida como Hino ao 7 de Abril. A composição de Francisco Manuel foi acompanhada de duas letras diferentes ao longo do período imperial. A primeira letra é de 1831 e foi criada por Ovídio Saraiva de Carvalho, um juiz que a escreveu com base em um sentimento anti-lusitano. A segunda letra é de 1841, de um autor desconhecido, e passou a ser utilizada em homenagem à coroação de Dom Pedro II. O hino nacional brasileiro tem uma data comemorativa celebrada anualmente. Trata-se do dia 13 de abril, sendo a escolha dele uma referência ao fato de que a melodia de Francisco Manuel da Silva foi tocada pela primeira vez em 13 de abril de 1831. Isso aconteceu no Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Agora com vocês, um trechinho do hino da Independência.